Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Então, em algumas aulas aí passadas, né, nós estudamos o Present Perfect, que é o presente perfeito, né, do inglês. E aí hoje nós vamos ver o Perfect, tá certo? Que é o passado perfeito. E aí, esse passado perfeito, em português, nós podemos dizer, né, aliás, podemos dizer que é o passado do passado, tá certo? Por exemplo, assim, é uma ação que aconteceu, né, aconteceu e foi concluída, tá certo? É uma ação que aconteceu antes de outra ação que também aconteceu e também já foi concluída. Então é tipo assim, uma ação concluída que ocorreu antes de outra ação que foi concluída. Por isso, né, que nós chamamos o passado do passado. E aí nós vamos ver, né, mais detalhadamente o que é o past perfect em inglês. Então, né, o que é o past perfect simply? Como eu já falei, né, nós podemos chamar de passado perfeito ou passado simples. É um tempo verbal, tá certo? Usado para expressar ações passadas que aconteceram antes de outra ação que também ocorreu no passado. Ou seja, é um passado do passado. E aí, né, esse tempo verbal ele é marcado por alguns marcadores temporais, quer dizer, que nós, inclusive, antes do recesso, nós vimos esses marcadores aqui, né, que eles são comuns neste tempo, tá certo? When, just, either, never, never, before e after, tá certo? Então, esses marcadores, né, quando nós vemos esses marcadores, é o que nos ajuda a identificar o tempo verbal, que no caso aí é o past perfect simple. E aí, nós temos aqui um exemplo. Nós temos aqui dois exemplos, certo, de frases no past perfect. Clarissa had started her lecture when my phone rang. Clarissa tinha começado sua palestra quando o meu telefone tocou. Então, Clarissa tinha começado sua palestra. É uma ação que foi concluída, né? É a primeira ação. Quando o meu telefone tocou. É outra ação, né? Que também foi concluída. Outro exemplo. She had just left the time he arrived. Ela tinha acabado de sair quando ele chegou, certo? Então, se vocês observarem aí, né? Nessas frases nós temos duas ações que estão no passado. Então, o past perfect é isso. É uma ação que antecede outra ação, certo? Então, ó, as duas frases, certo? Eu errei aqui, coloquei 3. As duas frases apresentam tanto o past perfect quanto o simple past, né? O simple past porque está no passado e foi concluído. E em todas elas, uma ação acontece antes da outra no passado. Qual ocorreu primeiro? A primeira ação é a que está no past perfect, pois é justamente esse o seu uso. Assim, as orações no simple past ocorreram depois, tá certo, gente? Então, é uma mistura aí de past perfect com simple past. Mas qual identificar qual é um e qual é outro? A primeira ação é o past perfect e a segunda ação é o simple past, tá certo? É só lembrar disso. E aqui, né, como é composto o past perfect? E aí ele é composto pelo verbo auxiliar to have no passado, que é had, mais o past participle do verbo principal. E aí lembre-se que os verbos, né, também são regulares e irregulares. E aí nós temos que usar aquele acréscimo de ou ied, né? Vai depender aí de como é o verbo, né? Para me saber qual deles eu vou usar. Essa regrinha você já tem aí anotado no caderno, então é só consultar. E aí os irregulares, né, não possuem regras, pois eles possuem uma forma própria
E aí, para isso, vocês podem consultar a tabela que tem lá no final do livro, tá certo? Não tem como decorar, são muitos verbos irregulares. E aí, vocês, sempre que for um verbo irregular, vocês podem ir lá e consultar como é que fica esse verbo. E aí, em formas afirmativas, né, como é que se dá a estrutura de uma frase afirmativa? Nós temos aqui os pronomes pessoais, né? Eu, você, ele, ela, ele ou ela, nós, vocês, eles ou elas. E a partícula, né, o verbo que nós usamos para caracterizar esse tempo verbal, que é had, mais o verbo principal no particípio do passado. E aí, E aí nós temos aqui um exemplo. The patient had left before the doctor came. O paciente saiu antes do médico chegar. Ou seja, a primeira sentença aqui, o paciente saiu, é o past perfect. E antes do médico chegar, seria o simple past. E aí, outro exemplo aqui, ó, ele tinha limpado a casa antes de sua mãe chegar, né? Então, ele tinha limpado a casa, né? Ele limpou a casa quando? Antes da mãe ter chegado. Então, a mãe chegou depois que ele limpou a casa. Deu para entender? Forma negativa, né? Como vocês já sabem, é só acrescentar o not depois daqui, ó, da partícula da estrutura, tá certo? Então, vai ficar um sujeito, mais o had, mais o not, mais o verbo principal no particípio do passado, tá certo? Temos aqui a frase, ó, ele não tinha limpado a casa antes da mãe ter chegado. Então, para a frase ficar na forma negativa, é só acrescentar o not, tá certo? Forma interrogativa, como vocês já sabem, né? O verbo aí, ele vem para frente do sujeito, então vai ficar o had mais o sujeito mais o verbo no passado, certo? Ele tinha limpado a casa antes de sua mãe ter chegado. E aqui estão as referências. Gente, deu para entender mais ou menos como é o uso desse tempo verbal past perfect na língua inglesa, né? É só pensar, é só lembrar. Como identificar, né? É aquela ação que vem antes de outra ação, tá certo? Então, essa é a característica principal. E aí, esse verbo ele é marcado pelo verbo had, né? Que é o verbo aí de to have no passado, tá certo? E aí, tem as regrinhas, né? Para as formas afirmativas, formas negativas e formas interrogativas. Espero que tenham entendido. Dúvidas, perguntas lá no WhatsApp, no privado ou então lá na escola, tá certo, gente? Um beijo e até a semana que vem.